Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Diretamente aqui dos meus escritórios, o meu estúdio, aqui onde eu trabalho, crio conteúdo, converso com vocês e é aqui também que muitas das vezes eu também trabalho de outra maneira, que é fazendo meus atendimentos com você. É realmente você. E você que quer conversar comigo um pouco mais tete a tete, você pode me seguir lá no Caio_Brasil com Z no Instagram. Manda uma mensagem para mim no direct e vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E no direct eu partilho bastante coisa. Esse final de semana eu estive em Paris, estivemos lá numa conferência. Na verdade eles falam conferência, que é um nome um pouco mais chique, mais elegante, porque na verdade onde eu estive foi numa igreja evangélica, onde as mensagens que foram pregadas durante ali dias sequentes foram baseadas no Espírito Santo. E um culto evangélico, ele tem que ter a presença do Espírito Santo de qualquer maneira, seja uma conferência ou não. Mas conferência é um nome mais elegante que se dá, mas na verdade foi um culto mais puxado, um culto mais onde se falou muito mais sobre o Espírito Santo e realmente o Espírito Santo esteve presente ali. Eu partilhei algumas mensagens, eu partilhei algumas imagens e um pouco daquilo que é a minha essência, na verdade, pessoal. O pessoal que me segue sabe que eu sempre procuro trazer uma motivação e baseada em algo. E qual que é a base? O que você busca, Caio Brasil, para você estar motivado e passar essa motivação para a gente? Eu busco a palavra de Deus. Este é o segredo, tá bom? O segredo está revelado. Eu busco a palavra de Deus. Qual é o segredo da prosperidade na tua vida, Caio Brasil? Meu segredo é Deus, é palavra de Deus, é buscar a presença de Deus. Este é o segredo. O restante a gente vai adaptando, vai trabalhando com estratégia, com disciplina e o resultado vem e aparece. E eu quero contar um pouco porque o pessoal perguntou para mim e eu quero falar um pouco da minha experiência, o porquê que eu cheguei até aí nesse sentido e o porquê que eu trabalho muito nessa questão de buscar a questão espiritual e você se cuidar também espiritualmente falando. Eu me lembro de ter uma primeira experiência espiritual quando eu tinha mais ou menos 8, 7, 8 anos, que eu fui numa igreja no Brasil chamada Deus é Amor, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Uns parentes meus iam, enfim, eu não entendia nada daquilo, dei risada pra caramba, mas aconteceu algo que me chamou a atenção. Hoje eu entendo e explico para você o que aconteceu. Foi uma manifestação demoníaca, que você já sabe como é que acontece, uma manifestação, uma possessão de um demônio numa pessoa e a pessoa ela se altera. E eu me lembro de acontecer essa situação, eu e minha irmã ria bastante antes de acontecer isso, e aconteceu essa manifestação numa pessoa perto da gente. Então a gente estava dando risada, mas de repente a gente começou a ficar assustado com aquela situação. Era o demônio manifestando naquela pessoa, então foram as pessoas orar ali e tal, a gente não entendia nada daquilo. E eu me lembro daquela pessoa que estava com um demônio dentro dela, me olhar nos meus olhos e olhar fixamente nos olhos dela, daquela pessoa. E eu me lembro de dormir com aquele olhar. Eu realmente estava com medo. E na época o banheiro de casa era do lado de fora, então toda vez que a gente ia usar o banheiro, a gente tinha que sair para fora para usar. Então imagina você, eu morria de medo. Ia dormir com a bexiga cheia, mas não ia lá fora fazer xixi, meu irmão, porque eu tinha medo, entendeu? Mas pronto, essa fase passou. Outra experiência envolvendo essa questão espiritual que eu tive foi quando na rua de casa, um ex-traficante de drogas, ex-ladrão, ex-matador, lá no nosso bairro, lá na rua, o Buiú. Eu sei que você que tem um Buiú na sua cidade também ou no seu bairro. Buiú sempre tem em todos os bairros no Brasil. Se tiver no seu bairro Buiú, você escreve aí também. O Buiú, ele se converteu, ele deixou a vida do crime e se converteu. Então a gente que viu o Buiú sempre na correria, a polícia lá na rua, sempre aquela confusão, a gente sempre sabia das coisas que o Buiú praticava. E a gente passou a ver o Buiú diferente, porque ele se converteu ao evangelho, começou a ir para a igreja e realmente houve mudança na vida do Buiú. E até os dias de hoje ele é uma nova pessoa. E ele conheceu a palavra de Deus.
E eu me lembro que todos ficaram impressionados com a mudança de vida que o Buiú teve, porque o Buiú era uma pessoa ali que os mais velhos conheciam ele desde pequeno e viu o que ele se tornou, viu o que aconteceu ao entrar para a vida do crime e depois essa conversão que ele teve, a mudança de vida que ele teve, foi muito impactante na vizinhança. E na nossa vizinhança também na rua, tinha uma família do seu Nelo, e essa família era da igreja, eles eram crentes. E era incrível porque o seu Nielo, o seu Nielo, ele sempre andava com fato, com terno, gravata, e faça chuva, faça sol, ele tava com aquele terno. Às vezes um calor violento, ele tava com aquele terno. E eles sempre desciam a rua de casa, ele, a esposa dele, com aquela saia até lá embaixo, uma mulher negra, forte, aquele estilo afro mesmo, sabe? Com um coque assim amarrado, e eles desciam. Eu me lembro muito bem da gente estar jogando bola ali às vezes, e eles descerem, a gente parar e eles passavam. E a vizinhança ali sempre silenciavam com a presença deles. Na verdade, eu vi o comentário da vizinhança, da minha própria família, alguns membros da família, dizendo que eles eram doidos, eles eram loucos e tal. Eram os crentes antigamente, mas aquela família tinha algo diferente na vida deles. Realmente havia uma luz diferente neles, que na época eu não entendia, hoje eu entendo o que era. Havia uma luz, por quê? Eles eram, assim como nós, eram humildes também, mas mesmo na nossa classe humilde, ali na periferia de São Paulo, na quebrada, na favela, sempre na favela há aquelas pessoas pobres e há os mais pobres que os pobres. E a família do Nielo era assim. Apesar disso, eles eram mais pobres que nós que éramos pobres. Entendeu? E mesmo assim, eles mantinham essa fé em Deus, essa coisa, ia para a igreja, voltava, se via que era um sofrimento, mas assim, eles não largavam essa fé em Deus. E aquilo chamava a atenção de todo mundo na nossa rua. Tanto é que muitos criticavam eles, como eu falei, mas na hora do perereco, na hora que acontecia alguma coisa ali difícil, inclusive com o Buiú, inclusive com outras pessoas ali que passavam mal, quem é que os vizinhos chamavam? Todos criticavam o Nielo e sua família, mas quando acontecia alguma coisa, precisava de uma oração, precisava de algo acontecer, alguém morreu, precisava disso, o filho estava na droga, quem é que chamava? Era o Nielo e a sua família. Porque apesar de eles serem doidos para a vizinhança sabia que aquela família era uma família diferente, aquela família era uma família que carregava uma luz diferente, carregavam a luz de Deus, a presença de Deus. Isso é muito forte. Por que eu estou dizendo isso? O tempo se passou e eu nunca mais fui para a igreja, tive essas coisas e tal, e eu fui ter um contato de novo depois de uma igreja evangélica em Portugal. Numa época que eu tinha 21, 22 anos de idade, e eu me lembro de uma época que eu estava lascado, eu não estava bem com a minha vida. Apesar de estar trabalhando, apesar de estar tudo bem nessas outras questões, eu sei que eu não estava bem. Eu era um jovem que eu estava perdido, um jovem baladeiro, um jovem... Sabe como é que é um jovem de 20 anos que está sozinho? Imagina um jovem de 20 anos sozinho na Europa, com todos esses pratos que tem por aí. Eu realmente já tinha vindo do Brasil um pouco perdido, desandado com a vida que eu estava levando no Brasil, e chegou aqui na Europa, tudo isso me causou uma impressão, uma ilusão, e eu fui me afundando mais ainda. Até que eu conheci esta igreja, uma igreja lá em Carcavelos, uma igreja pequenininha, uma igreja num salãozinho muito pequeno, que eu não sabia que era uma igreja, mas que num primeiro contato que eu tive naquela igreja, eu me interessei de saber mais sobre esse Deus que as pessoas falavam. Quem é esse Jesus? Porque eu me lembro do pastor estar falando, ministrando a palavra, e ele dizer que Jesus ele transformava, que Jesus ele podia modificar uma vida, que Jesus podia trazer luz numa vida que estava em trevas. E eu me lembrei logo de quem? Me lembrei do Buiú. Há anos atrás eu falei, pô, o Buiú era matador, o Buiú era
usava droga, o Buiú era ladrão, assaltava banco, e ele mudou realmente de vida. Caramba, eu estou aqui, literalmente, na merda. E esse homem tá falando que esse Jesus, ele pode modificar uma vida. Aquilo me interessou, porque eu queria realmente mudar de vida. Eu não estava feliz com a minha vida, com a vida que eu estava levando. Embora eu talvez queresse enganar eu mesmo. E tive então a curiosidade de buscar esse Jesus e a conhecer um pouco mais sobre a fé, sobre esse Jesus que os crentes falavam. Até que eu fui me aprofundando nisso, pessoal. Foi ali nessa igreja que eu olhei para uma mulher e aquela mulher me chamou uma atenção diferente das outras demais que eu tive. Aquela mulher tinha um olhar diferente, aquela mulher tinha uma luz diferente. Aquela mulher, eu me apaixonei por ela e até hoje eu sou casado com ela para a glória de Deus, que é a minha esposa Ana Paula, que eu te amo, minha linda. Então, foi tão engraçado porque depois, se você se interessar, eu posso contar um pouco mais detalhes dessa situação, porque o que eu quero trazer aqui realmente é a importância de você cuidar da sua área espiritual e o porquê que eu prego muito sobre isso. Que eu prego assim, no dizer que eu falo muito sobre isso, de você cuidar da sua área espiritual, de você cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. É muito importante isso. E eu fui, então, seduzido por aquele olhar, vamos se dizer assim, e eu me apaixonei por ela. E começamos a conversar e tal, namoramos, noivamos e nos casamos. Mas eu não estava na igreja por ela, não era isso. Embora muitas pessoas, muita gente dentro da igreja, pensou que era mais uma pessoa que estava interessada na mulher dentro da igreja. Não, eu queria Deus. Eu queria saber das coisas de Deus. E isso me interessou saber da palavra de Deus, porque tudo que o pastor falava lá na frente, eu queria saber se era verdade. Como é que eu descobri se era verdade? Eu lendo na palavra de Deus. Porque Deus, ele deixou um manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. E uma dica que eu quero dar para você, você quer se dar bem em todas as áreas da tua vida? Busca a informação na Bíblia Sagrada, porque ali Deus deixa todo um cronograma para você. Você quer se dar bem no amor? Tá ali na Bíblia Sagrada. Você quer ganhar dinheiro? Tá na Bíblia Sagrada. Você quer se dar bem com amizade, no seu trabalho, se comportar em meio à sociedade? Tudo diz na Bíblia Sagrada. E tudo que o pastor dizia, eu queria saber se realmente ele estava falando a verdade ou ele estava mentindo. Porque cá entre nós, vamos abrir um parênteses aqui. Eu não quero falar sobre igreja, porque dentro da igreja há um monte de pilantra. Dentro da igreja há um monte de gente que não quer saber nada de Deus, mas que estão dentro da igreja. Então eu não posso caracterizar a igreja em si, porque às vezes há igrejas corrompidas, há líderes corrompidos, há pessoas corrompidas que estão no meio da igreja, mas não tem nada de igreja. E nesse parênteses eu quero falar algo para que você entenda que não tem nada a ver com a igreja em si, mas tem a ver com Deus. Então, a minha ideia para você é que você busque a conhecer Deus. Foi o que eu fiz desde o princípio. A igreja é muito legal, você tá ali, eu particularmente gosto muito de estar em comunhão com os irmãos, estar ali naquele ambiente da igreja. Mas hoje eu sou muito atento com isso, de não ser seduzido simplesmente e levado por ventos de doutrinas, de pessoas, de líderes que querem simplesmente te convencer de algo e que querem te persuadir de algo para te domar como se fosse uma marionete. Isso acontece muito, mas acontece com pessoas que não buscam conhecimento através da Bíblia Sagrada. Entendeu? Então, para você não ser enganado, busque na Bíblia Sagrada. E isso em todos os níveis de sua vida. Então, a Bíblia tem um versículo que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, isso já é uma resposta daquilo que um inscrito me perguntou lá no Instagram. Se eu estou falando isso, é porque meu coração está cheio disso. Se eu estou falando muito de motivação, é porque eu tenho um coração motivado. Se eu estou falando muito de amor, é porque eu tenho um coração com amor. Se eu estou falando muito de fé, é porque meu coração está cheio de fé. Quando você encontra uma pessoa que você vê aquela pessoa que só fala de futebol, ela só sabe falar de futebol. O Corinthians ganhou, o Palmeiras perdeu, o Flamengo foi para a Copa. Essas coisas. Desse tipo, mais ou menos.
O coração dela tá cheio disso. Você vê uma pessoa, encontra os camaradas, e só sabe falar de mulher. Só mulher, 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 mulher bonita, mulher gostosa, mulher disso, mulher... O coração dele tá cheio disso. A boca fala o que o coração está cheio. Só aí você pode ganhar um gancho das pessoas que você se relaciona. É simples. E a Bíblia Sagrada ensina muito isso. Busque, leia, persevere em oração na Bíblia Sagrada. Que você vai aprender muita coisa. Positivo? Então, eu faço muito esse apelo para que as pessoas possam realmente encontrar um caminho dentro de si, porque o que está acontecendo hoje, há muitas pessoas perdidas. E eu, sinceramente, vou te dizer aqui, eu não sei tudo e eu sei que vou morrer sem saber tudo. Não é a minha intenção saber tudo, porque eu sei que isso é impossível. O sábio Salomão, filho de Davi, ele morre no final e ele entende que muita coisa ele não sabe. E daquilo que ele sabe, ele passa pra gente através de Eclesiastes, através de Provérbios. Entendeu? Através de Cantares de Salomão também. Ele passa para nós o conhecimento que ele tem, que ele viu durante a vida toda dele. E no final ele fala ainda pra gente que muito daquilo que ele viveu é tudo vaidade. Entendeu? Então, ele deixou tudo isso inscrito através da inspiração de Deus, do Espírito Santo, nesses livros da Bíblia Sagrada, para que nós, a geração futura, pudesse fazer as coisas de maneira diferente. Você quer ser diferente, você quer fazer as coisas diferentes, você quer resultados diferentes na tua vida, vai buscar tudo na Bíblia Sagrada. Ali você vai encontrar tudo, você vai encontrar estratégias para o seu negócio, você vai encontrar maneiras de você mudar de vida. E o melhor de tudo que eu procuro hoje em dia é paz de espírito, paz na sua mente, paz interior. Isso é muito bom, meu irmão. Isso é tão bom, mas infelizmente hoje muitas pessoas não têm. Eu falo muito disso. Você que não me segue, segue lá nos stories no Instagram lá, positivo. E para você mudar realmente de vida. Sabe? E a mudança de vida não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro proporciona muitas coisas assim pra gente. Eu busco também uma prosperidade financeira porque eu tenho foco, eu tenho objetivo em outras coisas também. E não é pecado você buscar ser bem financeiramente, não, desde que você não pise ninguém, desde que você faça as coisas de maneira certa. Né? Eu já estive em igreja em que eu via pessoas pregando uma coisa totalmente ao contrário em relação ao dinheiro. Parecia que o dinheiro é inimigo. Né? No entanto, depois de um determinado momento da reunião, a pessoa vai lá e pede dinheiro, através do dízimo, através das ofertas. Eu falei, mas que negócio é esse? Acabou de falar que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo, agora ele está pedindo dinheiro. Entendeu? Uma certa incoerência aí, né? Uma certa hipocrisia nisso tudo. Então não, você quer buscar uma mudança financeira, busca também na Bíblia, primeiramente. Entendeu? E não esqueça, porque lá na Bíblia existem os princípios que foi estabelecido não pelo homem, não foi estabelecido pelo presidente, não foi estabelecido por qualquer pessoa, foi estabelecido os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Entendeu? Ali está a história daquilo que a gente precisa saber. Então tudo isso foi feito pelo próprio Deus. Entendeu? Ali está a resposta que todo ser humano precisa. Então para que você vai buscar resposta em gurus na internet? Para que você vai buscar resposta em tanta outra coisa? Tem uma galera que gosta quando eu falo um pouco mais de motivação, e esses dias uma pessoa me falou, me manda mais vídeo motivacional. Eu falei para ela, cara, você não pode buscar uma motivação em pessoas, não, cara. Você tem que buscar achar um motivo de motivação pessoal. O que é que te motiva? O que é que traz motivação para a sua vida? Não espere que alguém da internet, um guru da internet, traga motivação para você. Você tem que buscar a sua fonte de motivação. O que é que te motiva para você levantar todo dia, acordar e ir trabalhar e estudar? Você tem que encontrar qual é a sua motivação. E você tem que encontrar a fonte de inspiração para você. A minha fonte de inspiração, eu já te disse, é Deus, é a palavra de Deus. Não sou perfeito, sou cheio de pecado,
tenho os meus erros, e para muitas pessoas que me conhecem me consideram chato, muitas pessoas aí pela internet falam, nossa, que legal, que da hora, pô, você é firmeza, Caio Brasil, você não convive comigo, o que você tem, você tira pela internet. E às vezes eu tiro um pouco mais de uma pessoa quando às vezes rasga certos elogios para mim, mediante aquilo que me assiste, às vezes é um pouco assim, pô, falta de sabedoria, porque você não me conhece de fato. É por isso que muitas pessoas caem em golpe na internet, de gurus da internet, porque depositam uma fé numa pessoa que nem conhece e acaba caindo na lábia das pessoas, entendeu? Eu agradeço que você elogie o meu trabalho, pô, você faz um trabalho da hora, legal, legal, mas de personalidade, o que é que você sabe de mim? Você não pode nem falar mal, nem falar bem, você pode falar relacionado ao conteúdo que eu faço. Agora, conhecer você não me conhece. Talvez quando você me conhecer, você vai se surpreender. Porque eu sei ser chato na hora que deve ser chato, tá bom? Mas eu sei também reconhecer os meus erros. Isso, não tenho problema algum com isso. Agora, esse mundo hoje em dia, pessoal, é preciso a gente buscar uma maneira melhor de viver, cara. As pessoas estão perdidas. E isso é muito culpa disso daí, ó. Da internet ou a má utilização da internet, as redes sociais. Eu me tranquei nos últimos tempos, pessoal. Saí de grupo, só tem um grupo que é necessário, que é do trabalho, da família. Mas eu me cansei, sinceramente, eu me cansei, cara, de estar no meio de pessoas que não fala nada que acrescenta algo para você. E eu quero deixar essa dica para você. Saia do meio de pessoas que não acrescentam nada na tua vida. No meio de pessoas que não acrescenta conhecimento algum para você, que não contribui para o seu crescimento. E às vezes você está no meio de pessoas que estão te levando para baixo. Às vezes você está no meio de pessoas, no meio de grupos, e eu falo grupos sociais, grupos na internet, grupos de WhatsApp, ciclos sociais que talvez você esteja inserido, que você não está percebendo, mas esses grupos não estão deixando você evoluir. E às vezes é preciso você sair desses ambientes para que você possa ter uma evolução maior a nível físico, a nível espiritual, a nível mental na tua vida. Faça isso por um tempo, saia. Chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, não, tô cansado disso, mano. Tô cansado. Até a galera que me conhece dos grupos aí, sabe como eu sou. E eu sinceramente cansei. Passei a me concentrar um pouco mais em mim, nos meus negócios pessoais, na minha família, na minha questão do meu trabalho no meu canal, na questão do meu trabalho pela internet, porque eu não trabalho só com um canal, eu faço outras coisas pela internet, entendeu, pessoal? Então passei a concentrar mais nisso. E qual que é o resultado disso tudo? O resultado vem em seguida. E são resultados positivos. Mesmo que uma coisa não corre bem, os resultados têm sido positivos, porque a gente coordena de maneira que as coisas possam correr bem depois, a gente corrige as nossas ações. Então, fica uma ideia para você, descola um pouco, sai um pouco aí desse núcleo que você está, porque você está se tornando muito isso, desse convívio que você está. Eu não sei o convívio que você está, você sabe. E se você parar para pensar, se você chegou até aí nos 23 minutos do vídeo, escreve aí, cheguei até os 23. Porque se você chegou aqui, você pegou muito conhecimento. Você pegou muitas ideias, muitas chaves aí que vai fazer diferença na tua vida. Escreve aí no comentário, cheguei até aqui, Caio Brasil. Entendeu? Porque através dessa atitude, você vai se concentrar mais em você. Tá chegando o final do ano de 2023. E muitas pessoas não conseguiram atingir as metas ainda. Calma, ainda falta aí 1 mês e meio, quase 2, para você bater sua meta. E eu falo isso dando glórias a Deus, que estamos aí, todo final do ano, como as pessoas estipulam as suas metas e tal. Eu estipulei as minhas metas dia 1, na virada do ano. E chegamos agora em novembro, as metas estão todas cumpridas. Por que eu estou falando isso e me alegro com isso, dando glória a Deus? Porque eu passei muitos anos da minha vida fazendo metas em virada do ano e chegava em abril, já estava tudo bagunçado, eu não conseguia cumprir minhas metas. Metas físicas, pessoais, financeiras, enfim, metas são metas. Eu não conseguia, eu era negligente.
Mas depois que eu descobri o caminho da disciplina, o caminho do trabalho, porque sem isso não há resultado, as coisas transformaram. Então, de uns 6, 7 anos para cá, a minha vida transformou e eu descobri a maneira de fazer com que as coisas, que a engrenagem funcione de maneira simples, em que você trabalha, em que você cria suas coisas e as coisas acontecem de maneira simples. Você não precisa se matar, você não precisa ficar aí correndo de um lado para o outro. É você trabalhando de maneira simples, mas focado e disciplinado. As coisas acontecem na tua vida. E eu sei que muitas pessoas vão chegar no final desse ano sem metas cumpridas, porque isso acontece com todos. Mas eu quero incentivar e motivar você a não desistir. E se você chegar no final do ano e você não cumpriu as suas metas, não se desespere, mas corrige o seu caminho. Corrige o seu pensamento, a maneira de você pensar. Porque tudo está ligado aqui, ó. É aqui que funciona. A nossa mente é que cria. E você tem que cuidar daqui. Muitas pessoas estão se dando mal na vida hoje em dia porque elas esqueceram de cuidar aqui. Tem pessoas que cuidam muito do seu físico, mas esquece daqui. Tem mulheres que cuidam muito da sua parte estética, beleza, maquiagem, mas esquece daqui. Não tem mente. Ela não evolui aqui. Qual que é a diferença disso, Caio Brasil? De eu cuidar do meu físico, da minha estética e não cuidar da minha mente. O seu físico vai passar, a sua estética, a sua beleza vai passar, mas a sua mente, ela vai evoluir, crescer e você vai se tornar mais sábio, mais inteligente, mais diferenciado que os demais que andam com você. Não estou falando e dizendo que eu sou isso, tá bom, galera? Mas você começa a se tornar e ser enxergado de maneira diferente quando você passa a fazer coisas diferentes e a obter resultados diferentes. Você começa a ser enxergado de outra maneira. As pessoas te olham diferente. Mas sabe por que elas te olham diferente? Porque ela vê a sua postura diferenciada. É isso que torna diferente. Logo elas vão investigar e vão ver os resultados na tua vida. E os resultados elas vão olhar de diversas vertentes. De várias vertentes. Entendeu? Os resultados na tua vida. E se você me perguntar, Caio Brasil, mas qual que é o segredo? Já disse aí no princípio. Se você pegou, ótimo. Não precisou chegar até o final. O segredo é lá em cima. O segredo é Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Coloca uma coisa na tua cabeça. Não adianta você querer caminhar sem Deus na tua vida. Você vai cair. Você pode até ir progredindo pouco a pouco. Mas vai chegar uma hora que você vai cair. Vai chegar uma hora que o vazio vai bater em você. E esse vazio bate mesmo com pessoas que têm dinheiro porque não está relacionado a dinheiro. Essa é uma questão mais profunda, onde o dinheiro não entra aqui. É um relacionamento entre você e a divindade em Deus. E eu respeito todos os credos, religiões. A minha crença é em Jesus. Mas independente do que você acredite, busque cuidar da sua área espiritual. Mas em primeiro lugar, busque a Deus, o Deus Criador, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. E se você de repente está vendo essa mensagem, esteja desmotivado, talvez pensando que você não tem propósito nenhum na tua vida, eu quero dizer para você que você nasceu e você tem um propósito. Se você está vendo esse vídeo, você tem um propósito na tua vida. E Deus sabe os propósitos que Ele tem para você. Então, não desista. Você tem valor e você tem propósito para Deus, independente se as pessoas não enxergam nada de você. Você tem valor para Deus e você tem propósito para Deus. Então, se apegue a Ele. Procure saber mais. Eu não estou falando de igreja. Não estou falando de igreja. Estou falando de você aí, onde você está. O vídeo vai acabar agora e você pode fazer uma oração nesse exato momento, da sua maneira, do seu jeito, com as suas palavras e falar com Deus. Deus, transforma a minha vida. Deus,
muda a minha vida. Eu quero uma vida nova. Eu quero ter resultados diferentes. Me ajuda. Eu não consigo. Se é verdade o que esse cara tá falando aí no vídeo, transforma a minha vida. Fala isso com Deus. E Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Assim eu acredito. E eu peço que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você chegou até aqui no final deste vídeo, deixa um comentário, deixa um like pra gente e leia a descrição do vídeo também, que você pode também estar ajudando a gente de diversas maneiras no nosso canal, para que esse canal alcance mais vidas. E eu fiz de propósito esse vídeo de 30 minutos, porque nós alcançamos a marca dos 30 mil inscritos no canal, e foi de propósito fazer um vídeo de 30 minutos. Então, que você possa nos abençoar deixando o seu like, deixando o comentário. E se você chegou até aqui e puder nos ajudar com uma colaboração, faça um Pix pra gente, faça uma doação, porque a propósito nesse projeto do Caio Brasil eu tenho planos audaciosos com o canal e eu quero chegar. E eu sei que eu vou chegar porque Deus vai abençoar. Se você quiser nos abençoar através de um Pix, você pode fazer também, tá aí na descrição, com qualquer valor vai nos ajudar. E você vai poder fazer com que esse projeto, o projeto do meu canal, avance e alcance mais pessoas, tá bom, galera? Tamo junto, tá aí, 31 mil inscritos, 31 minutos em comemoração, tá bom, galera? Tamo junto, Caio Brasil, grande abraço, Deus te abençoe.